Boa noite, gente, para quem não viu. Alô? Então hoje retornamos nossos estudos de terça-feira, depois de 2 meses. Não. Hoje, como a gente está retornando, hoje a gente não vai estudar, tá? Hoje a gente vai fazer um karaokê, tá? Cada hora um que vai se apresentar aqui na frente. Gente, hoje nós temos uma boa notícia. Hoje nós vamos terminar o nosso livro, desse aqui que a gente tá faz uns 8 anos nele. Não, faz 1 ano e meio. Tá, mas a gente tava louco pra terminar. Hoje a gente vai terminar. Eu fiz um resuminho dele hoje pra gente terminar. E depois nós vamos pegar o livro novo. Tá, o nosso livro novo vai continuar sendo sobre assuntos de mediunidade. Sempre na terça-feira nós vamos fazer esses assuntos. E vai ser esse aqui, Elucidações do Além, tá? É um livro que tem vários assuntos muito bons, tá? Vamos aos quadros de avisos. Lembrando, a gente no dia 24 começa o novo trabalho, novo dia de estudos, tá? O livro Desobsessão, nas segundas-feiras, a partir das 8 horas. E o nosso curso, dia 16 de setembro, tá chegando, sem ser esse domingo agora. Eu acho que é o outro, né? 16 de setembro. Sem ser esse domingo é o outro. Que nós vamos estudar sobre passes, chakras. Muita coisa boa e interessante. Nós vamos ficar domingo à tarde toda aqui estudando, tomando chá com salgadinho. Ninguém vai estudar, a gente só vai comer um bolinho, uma nega maluca e um salgadinho. Tá, nós vamos procurar fazer o mais leve possível, porque o conteúdo é extenso, mas nós vamos ter nossas paradinhas para reabastecimento, né? Aí uma hora vai ser um pouco de bolo, com chá, daqui a pouco vai ser um pouco de salgadinho, depois vai ser salgadinho de novo no final. Mas nós temos umas 3, 4 paradas, mais ou menos, pra gente não enjoar, pra não se cansar, tá? Mas o conteúdo é bem extenso, mas é ao mesmo tempo muito bom, dá pra usar bastante, assim, vocês vão aprender bastante coisa. Então tá, era isso aí. Vamos dar início hoje ao nosso estudo aqui, comemorando o fim do nosso livro. Ah, que ele está pequeno. Ué. Não sei o que houve que está pequenininho, mas tá. Então tá, vamos começar. Pergunta: refletindo sobre vossas explicações acerca do mediunismo, cremos que ainda é muito dificultoso para os guias desenvolverem satisfatoriamente seus futuros médiuns. Não é assim? Será que é muito difícil para os guias, tanto os guias da Umbanda quanto do Espiritismo, desenvolver os médiuns? Que dizeis quanto ao processo de desenvolvimento de médiuns, como se costuma fazer à luz da doutrina espírita codificada por Kardec? A gente vai falar sobre esse desenvolvimento à luz da doutrina espírita, mas como sempre, eu sempre dou um adendo na Umbanda também, para a gente ter uma visão mais geral, tá, gente? Vamos ver a resposta. Nem sempre os guias preveem qual seja o êxito e aproveitamento nas relações futuras com seus pupilos, ou candidatos a médiuns em serviço espiritual na Terra. Isso quer dizer que às vezes a gente sempre pensa, o espírito sabe tudo o que vai acontecer, então lá do outro lado fizeram um compromisso para trabalhar na mediunidade e consequentemente aquele serviço vai acontecer, vai sair porque o guia quer, o guia do bem, e eu também sou do bem, então não vai ter o que me tire do caminho e vai acontecer. Não é bem assim, porque às vezes acontecem muitas intempéries na nossa vida material e pode nos desviar do caminho mediúnico. Por isso que diz aqui que nem sempre os guias preveem qual seja o êxito, né? E quanto que vai ser possível se aproveitar essa mediunidade. Tem muitos pormenores. Embora os medianeiros em geral desçam para a carne, depois de efetuar 1000 promessas de absoluto devotamento ao serviço mediúnico, na matéria e renúncia às ilusões sedutoras e sensuais da vida, são poucos os que resistem às vicissitudes humanas ou dominam os prazeres deletérios. A gente já falou isso do esquecimento do passado no Livro dos Espíritos no sábado, há 1 mês, 2 atrás,
sobre essa questão de todas as promessas que a gente faz de vida, que vai ter na vida no plano físico. Eu vou fazer isso, eu vou ajudar os outros, eu vou amar o próximo, vou amar aquela vítima, né? Aquela mulher que tirou meu marido, agora eu vou amar ela, vai ser minha filha, nós vamos se dar bem. E a questão mediúnica é a mesma coisa, né? Agora essa vida eu vou fazer tudo que eu posso no campo da mediunidade para poder ajudar tudo que é necessário para poder fazer a limpeza espiritual. Mas aqui Ramatiz diz, e é verdade, que são bem poucos aqueles que assumem o compromisso e que de fato efetivam esse compromisso. E muitos daqueles que estão dentro da mediunidade, também bem poucos conseguem fazer o correto, digamos assim, dentro daquilo que se espera. Mas os guias geralmente às vezes sabem disso, às vezes eles sabem assim, bom, vai ser difícil, e às vezes com 1% daquilo que tu prometeu fazer, eles já estão felizes, né? Eu vou fazer isso. Eles dizem, fazem de conta que acreditam na gente. Aí a gente desce, e aí depois que a gente faz aquele 1% daquilo que prometeu, eles já estão felizes, porque eles já esperavam aquilo mesmo. E é assim mesmo, é normal, né? O bom é que a gente faça, em vez de 1%, faça 2%, né? Deixa os 98%, se fizer 2% também já está melhor ainda. Alguns tombam desamparados por falta de recursos econômicos. Aqui Ramatiz está dando uns exemplos de situações da vida que podem fazer tu desistir do campo mediúnico. E aqui o primeiro exemplo é a falta de recursos econômicos, né? Às vezes é tão difícil, por exemplo, tu tem que trabalhar numa casa, digamos aqui nós, trabalhando agora aqui de noite, né? Porém, tu tem que sustentar a tua família. E tu só tem um trabalho de vigilante, por exemplo, que tem que ser à noite. E aí o que tu vai fazer, né? Aí a escolha da vida material, às vezes, te constrange, né, a ter que dar, né, tu tem que sustentar os filhos, tem que te sustentar. Não vais deixar de ter de assumir aquela vaga, porque tem todas as questões materiais. E aí, às vezes, isso faz a gente não trabalhar na mediunidade, né? Porém, contudo, né, nós temos, se a gente quer, de fato, vai lá, não sei o quê, a gente pode assumir aquela vaga, daqui a pouco a espiritualidade dá um jeitinho, já aparece uma vaga de vigilante no dia e as coisas vão se encaminhando. Mas a questão da vida física, do trabalho material, é uma coisa que às vezes nos desvia do caminho. E às vezes nos desvia do caminho, às vezes tanto para o bem quanto para o mal. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tu tem um campo da mediunidade, por exemplo. Já está trabalhando lá e tu já tem uma faculdade. Já estás bem com aquela faculdade, estás trabalhando bem, blá blá blá. Aí acontece de ter uma especialização, por exemplo. Lá no Japão, vai ter uma especialização no Japão, e aí tu tá trabalhando na casa, bonitinho ali, digamos, na terça, na quarta-feira, no trabalho mediúnico, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí aparece uma especialização do nada, e tu tem que largar o trabalho mediúnico para tu ir fazer essa faculdade lá do outro lado do mundo, né? E às vezes são peças que nos pregam, os nossos obsessores ou aqueles que nos querem atrapalhar, de ficar nos brilhando os olhinhos, assim, tipo, fazer aquela coisa que não é necessária, porque tu já tem aquela especialização, já tens o teu trabalho na vida material seguro, não corres nenhum risco de financeiro, que vai acontecer qualquer coisa, mas mesmo assim eles te incitam, às vezes, a vaidade, nesse caso, porque eu quero ser um doutor e não sei o que lá. Às vezes te citam na questão financeira, porque tu vai ganhar o dobro que tu ganha, então, né? E aí acabam nos desviando do caminho. Então, às vezes, a gente sempre, quando tem a questão material, a gente sempre tem que analisar bem, bom, será que isso realmente é para eu fazer? Será que eu necessito fazer? Será que o que vai me atrapalhar? O que eu ganho e o que eu perco? Isso a gente sempre tem que analisar, gente. Porque como a sombra sabe que o trabalho no campo da mediunidade, a gente pode resolver todos os nossos karmas mais pesados numa vida só, os nossos obsessores eles ficam fazendo de tudo para nos desviar do caminho.
E geralmente a questão financeira é uma das questões que é mais fácil, né? Nos encher os olhinhos, nos brilhar, e aí a gente acaba vivendo às vezes a vida inteira do plano material e acaba não trabalhando na mediunidade, porque a gente cai que nem um patinho, né? Isso acontece bastante, gente. Outros debilitam suas forças espirituais arrasados pelas paixões viciosas. Paixões viciosas na questão aí quer dizer o quê? Geralmente o fumo e a bebida. Alguns desanimam diante da tarefa mais simples. Outros esgotam-se no trabalho desordenado. Tá? São alguns exemplos que tem. Assim, enfrentando todas as possibilidades hostis, vamos ver aqui, isso aqui nunca fica em ordem. Assim, enfrentando todas as probabilidades hostis no labor espiritual junto à Terra, os guias precisam estudar previamente o ambiente fluídico onde devem operar através dos encarnados que serão medianeiros. Tá? Digamos que tu aceitou trabalhar no campo da mediunidade. O que vai acontecer? Às vezes tu não vai cair num lugar de trabalho que tenha sido pré-determinado, ou que tenha sido o jeito que esse que tu tinha escolhido lá com a espiritualidade. Então, às vezes, os guias têm que estudar qual vai ser a compatibilidade energética daquela casa que tu vai trabalhar. Digamos que tu tinhas que trabalhar no campo mediúnico com obsessores, obsessão. Tu tinha que encaminhar espíritos trevosos, né, para o plano espiritual. E aí tu acabou, talvez no teu caminho, indo para uma casa de um outro tipo de trabalho. Talvez um trabalho de mediunismo de Quimbanda, por exemplo, ou de Umbanda, ou de qualquer outra corrente. E aí, às vezes, a espiritualidade tem que estudar todo um outro projeto, verificar aquela casa se realmente está condizente com o que tinha sido projetado, porque são feitas operações magnéticas, como eu disse para vocês, e às vezes tem que readaptar. E às vezes eles inclusive têm que às vezes nos desviar daquela casa para tu ir para outra casa, que é onde tem um ambiente mais compatível energeticamente com a tua mediunidade. Por isso que às vezes as pessoas acabam mudando de casa. Às vezes tem a casa X, casa Y, as duas têm o mesmo tipo de trabalho. Mas às vezes a questão energética de uma casa é diferente da outra, né? Então por isso que às vezes tu acaba mudando, tem tudo isso aí também, gente. Onde estava? Tá, analisam os fluidos do ambiente, então analisam os fluidos, as energias que aquela casa tem, as auras perispirituais, tá? As auras do perispírito. O perispírito é a questão que nós vamos estudar no curso, tá? Vamos ver tudo que compõe o perispírito, que são os corpos espirituais, que está no terceiro livro, aquele ali, tá, gente? E a questão das auras está no segundo livro ali. Nós vamos estudar que existem várias auras. A gente não vai estudar isso tudo no curso, porque é muita coisa, não vai dar tempo. Mas eles analisam a questão energética também do nosso perispírito. O que quer dizer isso? Às vezes tu te programasse para um trabalho X, porém tu acabasse impregnando de fluidos, digamos, o teu espírito com tanto fluido ruim, através da má alimentação, do vício no álcool ou no vício no cigarro, que é impossível fazer aquele mesmo trabalho que estava programado. Então aí às vezes tem que mudar, às vezes tem que te orientar a tu abdicar de certas coisas para poder fazer aquele trabalho que mais ou menos estava programado, né? E às vezes tem que ser no mais ou menos, porque às vezes tu já são tantos anos indo pro lado que não era, que aí acabou sendo impossível de te limpar a ponto de fazer aquilo que estava projetado. Aí às vezes eles têm que fazer uma adaptação na questão do teu perispírito, na questão energética. E as correntes, analisa então os fluidos, as auras perispirituais e as correntes magnéticas que poderão influir na receptividade mediúnica. Porque todos esses tipos digamos, de maus fluidos que nós nos impregnamos no nosso corpo, vai predispor a fazer tal ou tal trabalho, como eu falei. Então, por isso que
tem essas correntes magnéticas, porque às vezes tu já está tão impuro, digamos, fluidicamente, que é impossível fazer certas ligações entre o espírito e tu. Isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem muitos médiuns que poderiam trabalhar com alguns mentores espirituais de nível mais elevado, só que os mentores espirituais não conseguem se acoplar mediunicamente, não conseguem se achegar perto daquele médium, porque ele está com fluido muito denso e o mentor já não consegue dar passagem por ele. Então aí, às vezes tem, por exemplo, uma mesa mediúnica, nós vamos discutir bastante isso no trabalho de segunda, mas digamos que nós tivéssemos uma mesa mediúnica com 10 médiuns. E foi programado que 5 médiuns daqueles 10 iriam poder dar passagem para espíritos de planos mais elevados. Acontece que dos 5, 4 não quiseram, não se alimentavam direito, ou tinham muitos vícios, né? Aqui eu estou falando bastante dos vícios de ordem material, cigarro, fumo e alimentação. Porém tem os vícios morais, né, gente, que a gente discute sempre, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho e etc. Tudo isso se junta às questões materiais e pode impedir mediunicamente desse mentor dar passagem para aquela pessoa. E aí daqueles 5 que estavam programados, 4 estão inaptos. E aí aquele mentor consegue dar passagem apenas por 1. E às vezes acontece que esse 1 também já começa e aí mentor nenhum consegue dar passagem. É uma dificuldade, porque como os mentores espirituais, alguns deles são tão superiores que para eles descerem no plano físico nosso aqui denso, eles têm que abaixar a vibração deles, e às vezes eles têm que abaixar tanto que não dá, uma coisa, é como se tivesse que entrar num casulo, e aí acontece que não tem forma de dar a passagem, e aí às vezes se posterga para outro dia, ou às vezes não tem jeito, e aí vai indo, né? E às vezes aí a casa começa a dar certos problemas nas casas espíritas ou umbandistas por causa disso, porque já todo mundo tá fazendo errado, não está seguindo a disciplina, isso acaba ocasionando correntes magnéticas negativas e os mentores espirituais não conseguem se acoplar aos médiums. E às vezes vocês não veem na Umbanda, que diz muito, geralmente na Umbanda, né? Firma a corrente, né? Pega lá o caboclo, firma a corrente. Por quê? Porque se a corrente não está, né, magneticamente coesa, os mentores não conseguem se acoplar ao médium, e aí vai acontecer que se torna muito dificultoso aquele espírito dar passagem naquele médium, porque a corrente está totalmente desequilibrada, né? Tem todas as questões materiais, de como o médium vem se portando com alimentação, álcool e fumo, e todas as questões sentimentais, né? Ciúme, vaidade, etc., que a gente já falou. Por isso que eles dizem muito, firme o pensamento, porque na hora que tu firma o pensamento, elevas a tua vibração e se torna mais fácil de ter essa coisa magnética e conseguir então ter o acoplamento.